não perguntar isso, né, Emerson? A gente tem o Bahia como, assim, vamos dizer, um depositário da cultura baiana. A gente sabe que você está aqui há muito tempo, mas você, nós sabemos que é gaúcho, teve também identificação com outros clubes, né? Acredito que tenha sido torcedor de infância do Grêmio em outros momentos. Como é que você se vê, assim, considerando que o Bahia tem essa veia cultural tão marcante e essa identificação tão marcante com a Bahia e com Salvador especificamente, e você sendo assim um forasteiro originalmente, consegue se ver como representante dessa torcida, representante desse clube, porque a gente tem hoje em dia a realidade da SAF, que os comandantes, como você bem disse, estão muito longe. É. E o Bahia tem certos elementos culturais e certos elementos muito peculiares de vinculação territorial mesmo. E assim, acredito que todos os outros candidatos sejam baianos e você é gaúcho. Como é que você se vê representando essa força cultural do Bahia, toda essa herança que a gente tem até hoje de vinculação a essa terra? Pois, Diego, eu vou lhe provar que eu sou mais baiano do que gaúcho. Primeiro, eu já sou cidadão soteropolitano. Com muito orgulho, em 2009, eu recebi o título de cidadão soteropolitano. Então, eu posso sim dizer que eu sou cidadão soteropolitano. Então, isso para mim foi a realização de um sonho, porque desde o primeiro dia que eu pisei aqui na Bahia, eu me sinto em casa. E ser reconhecido pela cidade, né, os meus feitos, as minhas realizações serem reconhecidas dessa forma, para mim foi uma outra grande conquista pessoal, né? Vim de um outro lugar e ser reconhecido e ser abraçado e ser acolhido por uma cidade que eu amo. Segundo, eu saí de Porto Alegre, eu saí do Grêmio para jogar no Flamengo, eu saí de Porto Alegre, eu tinha 23 anos. Então eu morei 23 anos em Porto Alegre e eu já tenho 24 anos em Salvador. Então, por aí você já vê que eu sou mais baiano do que gaúcho. Outra coisa, boa parte da minha vida em Porto Alegre, infância, bebê, infância, meu círculo social era só minha família, né? Então, 5, 6, 7 anos dessa vivência em Porto Alegre, eu vivi a família. Aqui na Bahia, desde o primeiro dia que eu cheguei, eu me relaciono com o torcedor do Bahia e com a sociedade baiana desde o primeiro dia que eu cheguei. Então, eu cheguei com 28 anos aqui e são 24 anos me relacionando com todo mundo, porque todas as pessoas sabem a minha história dentro do futebol baiano, me abordam na rua, falam comigo, e eu gosto muito da cultura baiana. Para quem me conhece, né, quem é mais próximo de mim, sabe que eu frequento eventos, eu sou muito ativo na vida cultural da Bahia, porque eu gosto, né, não é só não é nem a farra, né, aquela coisa do reggae, não, eu gosto da cultura baiana, e eu desde sempre fui frequentador, então eu me relaciono com o baiano, com o torcedor do Bahia, com o baiano, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. São 24 anos me relacionando intensamente com a Bahia, com o Bahia, com as pessoas da Bahia. Isso, para mim, já é tempo suficiente para entender muito bem como a Bahia é, para correr dendê nas minhas veias, né? E poder ser um representante do Bahia, da Bahia, em qualquer lugar que eu for, e volto a falar, eu sou cidadão soteropolitano Salvador é o lugar que eu mais vivi na minha vida. Então, não tem como dizer que eu não sou daqui. Não sei, eu não sei se essa declaração vai ser bem recebida quando você voltar lá para o Rio Grande, não, viu, Emerson? Mas, mas foi Eles, bastante a minha família, convincente. a minha família e meus amigos, todos que moram lá ainda, eles sabem disso. Eu nunca escondi essa paixão para ninguém. A minha família entende isso. Tanto é que eu escolhi vou viver aqui após o encerramento da minha carreira, né? Eu escolhi viver na Bahia, eu escolhi torcer para o Bahia, né? Que é uma escolha consciente, né? Sem influência de família, de pai, de mãe, de irmão, né? Como acontece, foi uma escolha consciente, foi por tudo, porque o que bateu aqui foi o Bahia, foi a Bahia. Então, eles entendem isso e me apoiam, graças a Deus, né? É isso mesmo. É verdade, Emerson. Você quer fazer essa última pergunta que a gente selecionou? Pô, eu faço daqui mesmo. Você vai fazer daí. Eu só vou fazer um adendo aqui.
acrescentando ao que Emerson colocou, eu sou filho de galego. Então, meu velho pai saiu de lá da Galícia e não conseguia falar pão, ele falava pão, porque ele misturava espanhol com português e tal, mas amava e amou essa terra depois de viver muitos anos. Quando você falou, me veio logo a mente do velho, quando chegou aqui com seus É, por, 18 anos. é porque eu falo, quando eu falo da Bahia e do Bahia, eu falo com o coração. É Então, verdade. Toca